Sortuda essa menina. Vamos lá então. Pessoal, ó, hoje nós vamos ter algumas temáticas aqui. Bom dia. Nós vamos ter algumas temáticas aqui bastante inovadoras, vamos dizer assim, e já caminhando para a reta final da nossa disciplina, onde nós vamos ver aqui uns aspectos muito mais práticos no sentido de auxiliar vocês no mercado de trabalho quando vocês já tiverem se graduado. E essas ferramentas, muitas delas a gente fala sempre que é advocacia, tá? Mas vocês vão poder utilizar independente da carreira que vocês venham a seguir, tá? Independente da área que vocês venham a atuar no direito. E aí hoje nós vamos estudar, começando pela análise estratégica do direito. Talvez lá no início da nossa matéria, quem se recordar, a gente falou algumas questões sobre o número, né, de processos que a gente tem hoje no Brasil, sobrecarga do Poder Judiciário, e tudo isso vai trazendo algumas reflexões para a gente, no sentido de por que nós devemos agora buscar essa análise diferenciada, estratégica do direito, e não simplesmente uma análise fria, uma análise que apenas enxerga soluções no Poder Judiciário. E é basicamente essa que é a temática que nós vamos começar agora. O PDF travou aqui, vamos ver. Aqui, deu certo agora. Sobre o número de advogados que nós temos no Brasil, né? Esses dados foram atualizados recentemente, né? Tem uma semana aproximadamente. 1.278.000 advogados. E a média, quando a gente compara advogados com médicos, nós temos mais que o dobro de advogados. Estima-se que a gente vai bater os 2 milhões quando a gente chegar em 2030. E vocês já me ouviram falando isso, né? A gente sacode a árvore, cai advogado, tropeça na rua, tropeça no advogado, e isso tudo decorreu desse crescimento do número de cursos de direito no Brasil. Nós temos essa média aí de 700% de crescimento em 20 anos. E enquanto o mundo todo tem 1.200 faculdades de direito, o Brasil tem mais de 1.400. Então, realmente foi um boom, né, mercadológico que surgiu, e as pessoas não pensaram muito nas consequências, né? Todo mundo saiu fazendo curso, criando cursos, todo mundo fazendo direito e o mercado, né? Como que ninguém se preparou para isso. Muitas pessoas foram simplesmente estudando sem pensar nessas consequências. E isso faz com que hoje a gente tenha o que as pessoas costumam dizer, né, de mercado saturado. O que, como eu vou desmentir para vocês, não existe. Mas nesse primeiro momento, o que todo mundo pensa? Os mercados estão saturados. Os mercados estão saturados porque existe muita concorrência qualificada. E como que a gente vai se destacar exatamente nesse meio? Então surgem algumas perguntas, né? Sobre o cliente que não bate na nossa porta mais, como acontecia antigamente, se vale a pena a gente distribuir milheiro de cartões de visitas, como também fazíamos antes, como que nós vamos nos destacar nesse mercado, como que os clientes vão chegar até nós e não o contrário, o advogado que fica aí cobrando honorários abaixo da tabela da ordem, aviltando esses honorários, como a gente costuma dizer, simplesmente para buscar clientes. Tudo isso aconteceu, como a gente até já pontuou em algumas ocasiões, né, decorrente desse boom no mercado de cursos de direito, de diplomas. Todas as pessoas hoje elas já começam a pensar nisso. Eu preciso me formar em alguma coisa, eu preciso ter um título. Como se o título por si só ele fosse garantir uma carreira de sucesso. Mas o que nós temos percebido hoje? Que isso não é uma verdade. Não a titulação de forma isolada, né, só o diploma, só a graduação no curso de direito, isso não vai trazer nenhuma garantia de sucesso. No sentido de que no passado poderia ter funcionado, né? Realmente os profissionais se formavam, colocavam os diplomas na parede e aquilo tava tudo certo, tava tudo bem ali, porque eles não precisavam se preocupar com essa diferenciação. Simplesmente aqui bastava esse diploma, não tinha muita concorrência. E hoje não. Hoje é totalmente diferente, porque não basta só o diploma. Às vezes a pessoa já tem pós-graduação, mestrado, doutorado
e ela está desempregada e ela não tem um espaço, uma posição no mercado de trabalho. Eu até compartilhei na semana passada uma apresentação que eu fiz, e quando tiver no YouTube eu vou mandar para vocês o TED que eu participei, e eu encontrei uns dados, né, que falam que no Brasil nós temos a taxa de desemprego entre mestres e doutores, ela é de 25%, enquanto no restante do mundo ela é de 2%. O Brasil, gente, não é fácil mesmo não. Agora vocês imaginam, né, uma pessoa que estuda, que se qualifica, que é mestre, que é doutor, tem uma expertise, uma habilidade técnica ali, ela desenvolveu uma pesquisa e aí ela continua desempregada, ela não tem uma oportunidade no mercado de trabalho. Então esses dados eles refletem exatamente isso, que não adianta que só uma titulação, né? Nós temos que buscar outras habilidades além. E isso vai começar a partir do momento em que a gente repensar o direito. Vocês já estudaram aquelas formas, meios adequados de solução de conflito? Por exemplo, mediação, conciliação, negociação, arbitragem. Se não, talvez é uma matéria que vocês possam ter ainda, né, no final da grade. E vai muito por essa lógica, porque nós estudamos normalmente, né, processo civil 1, 2, 3, 4, processo penal, processo do trabalho, tudo é processo. A gente aprende a fazer petições, né, petição inicial, recursos, defesas, e todo mundo já vai no primeiro momento para trazer uma solução para o Poder Judiciário. Isso é algo que, especialmente nas formações antigas, tá? A minha formação, as outras formações também há mais tempo, sequer falava-se sobre arbitragem, sobre mediação, embora elas já existissem antes. Negociação não era valorizada. Então todo mundo ia para o Poder Judiciário. Só que o que acontece hoje? As pessoas, elas já sabendo dessa sobrecarga do Poder Judiciário, que tem mais de 78 milhões de processos aguardando julgamento, o que elas começam a perceber? Que não adianta mais a gente buscar somente o Poder Judiciário, porque o cliente ele quer a solução do problema dele no menor tempo possível, com o menor desgaste psicológico possível e com o menor custo financeiro, o que evidentemente a gente não vai encontrar no Poder Judiciário, onde os processos, uma média que a gente pode colocar 3, 5, 8 anos. O processo mais antigo do Brasil, ele foi julgado em outubro, salvo engano. Vocês devem ter acompanhado o processo desde a época da Princesa Isabel. O processo durou 125, 124 anos. Tem condição isso, gente? Pensa bem, a pessoa morreu, outra geração, e ainda tem uma disputa ali. Isso é totalmente ineficiente, não temos aqui uma tutela jurisdicional eficaz. Fora, né, todo o custo financeiro, imagina um processo que durou 125 anos, desgaste psicológico, são questões muito relevantes. Então, na verdade, a gente vai ter que começar, especialmente vocês aqui, com essa mudança do modelo mental, que nós chamamos de mindset, mentalidade. Vai partir dos profissionais ter essa mudança, porque não adianta, às vezes, a gente estudar aqui, você saber que existem os outros meios, as outras formas, e na hora que chegar na prática, você ser aquela pessoa que está ali litigando, que está brigando, que vai levar qualquer problema para o Poder Judiciário. Não, começa por cada um de nós, já entendendo, tendo essa percepção, compreensão, e a partir dali propondo soluções diferenciadas nesse primeiro momento. E isso a gente vai ter exatamente com as formas consensuais de solução de conflito. E uma temática muito importante que não se costuma dar relevância é exatamente o estudo desse conflito, a conflitologia. Nós temos várias teorias do conflito, né, que poderiam ser estudadas aí nas grades de processo civil ou de formas adequadas de solução de conflito, mas no resumo, o conflito, essa conflitologia estuda exatamente essa questão relativa aos conflitos da nossa sociedade. E todo mundo tem conflito, 24 horas por dia nós estamos sujeitos a conflitos. Conflitos eu posso ter com vocês aqui, meus alunos, em relação à data de prova, ao trabalho que eu lancei. Vocês podem ter conflito com os pais dentro de casa,
com o marido, com a esposa, com os filhos, então nem se fala, né? A criação de um filho hoje, eu não tenho nem noção da dificuldade, né, que deve ser. E estamos sujeitos a conflitos no ambiente de trabalho, quando temos ali críticas, quando temos situações de pressão para lidar. Tudo isso, todas essas situações, elas podem ocorrer. Só que aí o que vai fazer com que aquilo gere um problema, gere realmente ali um embate, é exatamente a falta de comunicação. São as mensagens subliminares, é a pessoa achar que a outra entendeu o que ela está dizendo, só que ninguém tem bola de cristal. Eu costumo dar esse exemplo nas aulas que eu dou sobre formas, meios adequados de solução de conflito, que é como se fosse briga de casal, né? De marido e mulher, de namorado, dentro de casa. A pessoa tá ali insatisfeita, aí o que ela faz? Ela começa a pisar forte no chão, a bater porta, emburra a cara e não responde, como se o outro tivesse condição de saber que a pisada forte no chão ou a porta batida, descobrir o que tá passando na cabeça do outro, né? Isso é muito comum. Então, na verdade, tudo isso é falta de comunicação. E a primeira situação que a gente deve fazer, né, quando a gente está diante de um conflito, é tentar compreendê-lo, entender qual que é a origem daquilo, porque a gente tem um conflito, né, externo, que é o que a gente está mostrando. Mas às vezes o conflito externo, ele é o quê? Só a pontinha do iceberg. Por baixo daquela parte que foi ali externalizada, tem um mundo ali de insatisfações, de questões para serem colocadas na mesa. E qual que é a grande lição que a gente tira quando a gente tem os conflitos para serem resolvidos e quando a gente leva para o Poder Judiciário? Vai vir uma decisão externa, uma decisão de outra pessoa, uma decisão do Estado, que vai ser impositiva, vai ser coercitiva, você vai ter que cumprir e ponto final. E será que essa decisão, ela vai solucionar o conflito? A maioria das vezes não. Essa decisão, ela pode ali ser até uma sentença favorável, uma sentença procedente. Pensa bem ali, uma ação de divórcio com tutela dos filhos, guarda, né? Guarda dos filhos sendo discutida. Às vezes uma parte vai ter a guarda ali que ela queria, vai ter os bens e não resolveu o conflito. Toda vez que for ali o pai visitar, for fazer determinada situação, vai ter briga, vai querer chamar a polícia, vai fazer boletim de ocorrência porque atrasou 1 minuto na hora de devolver a criança. Será que resolveu o conflito? Claro que não. Então não é porque a gente tem uma sentença judicial que a gente vai ter solução do conflito. E é isso que eu quero que vocês entendam nesse momento. Os conflitos, eles trazem, né, desgastes, demandam tempo, custam dinheiro, especialmente se a gente não focar nessa solução estratégica. E para trazer essa solução estratégica, a gente tem que ter aqui a interdisciplinariedade, que significa essa união, né, de vários conhecimentos, de vários ramos. Não é só direito, e isso vocês já devem ter percebido, né? Acho que vocês até têm na grade de vocês inteligência emocional. Nós vamos ter aqui também sociologia, questões envolvendo aqui a área de... como que chama aquela área de... Me fugiu aqui agora. Daquela pessoa, gente, que vai visitar... Ai, esqueci completamente. Que cuida, né, dessa questão das visitas, das guardas. Um assistente social. Lembrei. Assistente social. Nós vamos ter aqui diversas áreas de atuação em conjunto. Psicologia, educação. Tudo isso atrelado para que a gente consiga trazer a solução de um conflito. E aí, eu trouxe aqui algumas hipóteses aqui para vocês, né, sobre esses meios, compreensão, mas no final, qual que é a grande lição, né, que a gente tira disso tudo? Não adianta mais a gente pensar que os advogados, como eram no passado, vão poder ser assim no presente hoje. Falar uma linguagem difícil, inacessível, só enxergar o Poder Judiciário como uma solução. O mercado já mudou faz tempo, o cliente já percebeu essa mudança e hoje o cliente, ele quer essa solução efetiva. Não dá pra gente ficar vendo o advogado mais como aquela figura. Todo mundo, quando a gente fala, eu sou advogado, especialmente os mais velhos, né? O que eles falam? Não, ninguém merece. Nossa, você é dessa raça? Meu avô, gente, quando eu falei que eu ia fazer direito, que eu ia ser advogado, meu avô hoje ele tem 96 anos de idade.
Ele falou assim: que minha filha, você vai virar essa raça de advogado? Falei assim: que isso, vô? Olha pra você ver o preconceito que as pessoas têm. Elas enxergam o advogado como uma pessoa chata, uma pessoa às vezes muito corrupta, uma pessoa que encontra ali brechas para descumprir a lei, para encontrar saídas ali que não são as adequadas. Então todo mundo tem uma visão de que o advogado é chato, é burocrático, que ele fala difícil. Essa imagem, a cada dia que passa, a gente tem que desconstruí-la. E essa desconstrução, então, por exemplo, ela acontece muito quando nós começamos a desenvolver um perfil negociador. A negociação, ela vai estar presente independente da carreira que você escolha, independente se você nem quiser seguir nada na área do direito. Se você falar assim: Camila, eu tô fazendo curso porque meus pais me obrigaram. Eu vou terminar, não quero nem saber do direito. Não importa, você vai ter que saber negociar. Imagina como é que você vai negociar um salário com o seu futuro empregador, como que você vai negociar com a sua própria esposa, com seus filhos, determinada situação. Eu quero ver Netflix e não quero ver o jogo de futebol. Tudo é negociação, gente, tudo na nossa vida. E aí, para nós advogados, como que começa a negociação? No momento em que a gente passa a proposta de honorários ao cliente, depois nós vamos ter negociação com a outra parte, tentando solucionar esse conflito. Não deu certo? Vamos tentar então primeiro uma mediação, vamos tentar conciliar. Quem sabe a arbitragem também, né, que é extrajudicial, embora não seja autocompositiva, nós vamos ter uma decisão de uma pessoa externa, mas aí ela é fora do poder judiciário. Então é começar essas pequenas mudanças. E aí eu trouxe um exemplo para vocês da plataforma consumidor.gov, que já é um desses formatos que a gente tem de ODR, que são as resoluções de conflito Online Dispute Resolution. Nós temos várias plataformas hoje, tem de mediação, de conciliação, tudo acontecendo online. Então, eu não vou falar para vocês que é fácil essa transição, porque não é, tá? Eu lido com isso todos os dias. Tem advogados da outra parte que são resistentes, que acham que não funciona uma mediação. Tem, às vezes, o próprio cliente, né, que também pensa que o advogado tem que brigar por ele com unhas e dentes no tribunal. Mas são situações que a cada dia a gente vai pincelando. Olha, eu vou tentar a solução para você aqui de forma mais rápida. Falar com o advogado da outra parte: olha, isso já existe, não é de agora, da pandemia. Tem validade. Se a gente fizer essa mediação e for descumprida, ela pode ser executada no Poder Judiciário. Então, começar partindo dessa compreensão, fazendo essa análise do direito de forma muito mais ampla, tá, gente? Então, aqui não existe só a porta do Poder Judiciário. O Código de Processo Civil, ele colocou isso, inclusive, de forma escrita, tá lá previsto, que nós temos o sistema multiportas. Então, nós temos a negociação, a mediação, a conciliação, a arbitragem. Vamos explorar esses meios primeiro e só se não der certo, aí sim a gente vai buscar o Poder Judiciário, não o contrário. Porque o que acontece? Por uma situação, às vezes, muito simples, uma briga, às vezes, de vizinho, uma situação de dano moral material muito simples, às vezes você vai ter que buscar o Poder Judiciário, você busca, né, o Poder Judiciário de cara, e aí o que acontece, gente? Você acaba tirando o direito de outra pessoa que realmente importa. Você vai estar sobrecarregando o Poder Judiciário e aquela outra pessoa não vai ter a tutela do direito dela de forma efetiva e eficaz. Por quê? Todo mundo está propondo ações. E aí quem deveria realmente, quem precisa da decisão do juiz, porque não conseguiu solucionar de outra forma, ela vai ser prejudicada. Ela vai ter um atraso, ela vai ter uma morosidade no julgamento do processo dela. Então não é só pensar no direito do seu cliente, daquela parte específica, mas você também no sentido coletivo, sabe? No sentido do papel do advogado de buscar, de promover essa justiça em sentido amplo. Cada ação que você propõe de forma temerária, de forma, vamos dizer assim, despreocupada, né? Como se aquilo ali fosse qualquer coisa, vou processar mais um, sem refletir, sem tentar buscar uma outra solução, você está tirando o direito de outra pessoa que realmente precisaria daquilo ali. Então vamos deixar o Poder Judiciário
com aquilo que realmente precisa ser resolvido pelo Poder Judiciário. E vamos nós tentar solucionar de outras formas antes. Essa que é a grande questão quando a gente fala dessa análise estratégica do direito, tá bom? E dentro dessa temática, todos os pontos que a gente vai trabalhar aqui hoje, eles são relacionados, tá, gente? E um diferencial que nós vamos ter para conseguir esse destaque, inclusive no mercado profissional, é a utilização e é esse pensar o direito de forma estratégica. Isso é, inclusive, uma técnica, uma estratégia que a gente tem aqui dentro do empreendedorismo, como um diferencial no mercado. Então, não tem 1.278.000 advogados fazendo exatamente o mesmo, propondo ações? Qualquer problema, vamos fazer uma inicial, vamos propor uma ação. Então, por que eu não faço diferente? Por que eu não acho que uma nova forma de gerar valor para as pessoas, para os meus clientes? E é aí que entra a questão do empreendedorismo. Nós vimos aqui, como o exemplo até do café da Starbucks, né? Eu tô até com o meu copinho aqui do café da Starbucks. Quando vocês tiverem oportunidade, experimentem nos aeroportos da vida. BH não tem ainda uma sede, né? Nem no aeroporto, mas em breve teremos, se Deus quiser, né? Starbucks é muito bom. E a gente, inclusive, eu recomendo vocês a leitura, tá? Tem um livro de... Ah, Fernanda, eu tô vendo agora seu comentário. Fiquei 14 anos numa demanda por falta de não chegar a uma composição. Pensa bem, gente, 14 anos, o que a gente faz em 14 anos? É uma vida, né? Muito complicado. E aí você imagina esse processo lá da Princesa Isabel, 125 anos. Que loucura, né, gente? Muito triste. Eu tive um cliente que ele me procurou, assim, eu devia ser a 5ª ou 6ª advogada desse processo que ele buscava. E esse cliente, ele já era idoso, coitado. Ele era uma pessoa um pouco difícil, assim, de lidar, no sentido dessa compreensão, sabe? Ele não entendia, ele achava que os outros advogados, eles estavam passando a perna nele, a culpa era dos advogados, ele ficava assim, não tem condição esse processo, era um processo que já durava ali quase uns 30 anos, era um processo assim bem antigo, e ele ficava, era uma questão de um inventário familiar, né? E todos os irmãos brigavam. Na verdade, era questão não só familiar, mas era empresarial também. Então, ele chegou até mim com essa satisfação, achando que os outros advogados estavam sendo corruptos, que tinham comprado, né, o juiz, comprado os servidores, porque ele falava assim, não tem como isso não ter resolvido. E aí ele já tinha destituído 5 advogados antes de mim. E aí até que ele me contratou, eu fui, analisei o processo do início ao fim, vi que realmente não tinha nenhum vício, nenhuma nulidade. Os advogados estavam cumprindo tudo ok, sabe? Era mesmo a questão das partes que precisavam compor. Tudo que uma parte manifestava, vinha o outro questionava, e vinha o outro questionava também, aí era recurso. O processo ele tinha tido, assim, mais de uns 14 recursos, assim, ao longo dos anos. Era o número sequencial lá dos agravos, das decisões, ele era gigantesco. E aí, qual que foi a grande questão, né, que eu trabalhei com ele? Pra gente tentar fazer a solução amigável. Rodadas de negociação, se não desse certo, a gente faria uma proposta de tentar fazer a mediação, mesmo que fosse judicial. E ele estava até meio assim querendo aceitar e tudo. A gente começou as tratativas com as outras partes, os irmãos. E aí o que aconteceu? Ele morreu, ele faleceu. Então fica aí, né, a grande questão. Olha só, adiantou, né, tanta briga, adiantou brigar, adiantou ficar questionando por mais de 30 anos uma questão. Ele faleceu, continuou lá e vai continuar ainda, porque aí os filhos vão continuar na briga. Olha que situação. Isso aí vai ser uma coisa, vai ser aquele processo que quem trabalha no fórum deve lembrar, né? Aqueles processos gigantes que ficam lá encostados, que ninguém quer pegar. Ninguém quer pegar aquele fumo, ele fica lá parado, aí já vai mais lento ainda. E, enfim, complicadíssimo, né? Mas retomando aqui o nosso Starbucks, nós temos aqui, né, um pequeno paralelo que eu fiz aqui relativo ao grão do café, o café moído, depois o serviço, que é o cafezinho, e a experiência Starbucks.
Por que as pessoas pagam R$ 30, R$ 40 no café Starbucks? Por causa da experiência, gente, do início ao fim. Você entra na loja, você pisa na loja, você tem um atendimento diferenciado, você vê toda a estrutura, o atendimento das pessoas, coloca o seu nome ali no copo, tem todo um modelo de negócio aqui que às vezes a gente pode até achar, isso aqui não é inconsciente, não tem nada inconsciente. Tudo é milimetricamente pensado e planejado para o cliente. Então é isso que as pessoas querem viver hoje. O cliente, independente da área, seja aqui no ramo, né, da estética, seja na área de produtos aqui, sei lá, qualquer área, gente, que a gente tem hoje. Eu tô aqui ouvindo a obra aqui do lado, eu tô pensando aqui também nessa questão de área de engenharia, de arquitetura, tudo. O cliente, ele precisa estar vivendo uma experiência. Não é mais simplesmente pagar um valor e não me preocupar com o que eu estou vivendo, com o relacionamento que eu tenho construído com esses clientes. E aí, eu trouxe aqui para vocês essa temática exatamente dessa advocacia empreendedora junto à experiência do cliente. Os advogados que a gente chama hoje, advogado 4.0, são advogados, gente, naturalmente empreendedores. E empreendedor não significa ser dono do próprio negócio, como muita gente pensa. Empreender aqui, na verdade, é muito mais essa mudança que a gente fala de mentalidade, no sentido aqui de ter ambição, de buscar crescimento, de querer inovar. Então eu tô aqui advogando hoje, tá dando tudo certo, mas eu não vou me acomodar, eu não vou continuar fazendo igual. O que eu posso fazer além? Onde que eu posso achar uma brecha aqui, um gargalo, onde eu posso explorar isso, trazer um novo diferencial para o cliente? E aí, independente de eu ser dona ou não, eu advoguei como advogada associada por 7 anos. E durante todo esse período, então, eu era, vamos dizer, eu dependia, né, das decisões alheias, eu não tinha tanta autonomia em determinados aspectos, e nem por isso eu era uma pessoa, vamos dizer, acomodada. Eu sempre tive essa característica do empreendedorismo dentro de mim. E isso, inclusive, tem um nome, tá? O intrapreneur, que eu coloquei aqui, que é o intraempreendedorismo. Você pode ser empreendedor dentro de uma organização, fazendo parte de uma instituição. Isso não quer dizer, então, que você tem que ser dono, conseguem perceber? E como que você vai ter essa característica empreendedora? Você vai ser um profissional proativo, você vai buscar soluções diferenciadas. Então, você não vai ser aquela pessoa que fica ali sentada esperando ordem do seu chefe. Você não vai ficar esperando que ele te peça alguma coisa. Você vai lá e vai fazer, vai ter autonomia, vai ter iniciativa. Você vai ver um erro, você vai ver um vício, você já vai sugerir uma solução. Você não vai ficar simplesmente reclamando, sendo aquele profissional acomodado. Isso é o intraempreendedorismo. E é uma característica que todos os gestores, todos os donos hoje, seja aqui a advocacia que a gente está falando, seja qualquer outra empresa, vamos pensar em startups, legal techs, todos os outros, todas as pessoas buscam funcionários que sejam empreendedores. Eu não quero pagar, se eu for contratar hoje aqui um estagiário, um advogado associado, eu não quero um profissional acomodado, que eu vou ter que ficar pedindo ele para fazer tudo. Mas faz isso, faz aquilo, mas aquela pessoa assim parada. Não. Eu quero uma pessoa que inove, que faça além do que eu estou pedindo, que vista a camisa, né? Que haja como se fosse dono, que queira o crescimento do lugar. Então, é um grande diferencial que vocês vão perceber que as grandes empresas, as empresas que têm crescido muito hoje, qual que é o diferencial, gente? Os funcionários e os donos, eles estão alinhados. Não é aquilo do funcionário assim, odeio meu chefe, tô aqui sem trabalhar, enrolando aqui para dar 5 horas e eu rachar fora, tô nem aí para ele. Não, a pessoa tá pagando seu salário, você tem que buscar o crescimento daquela instituição. Você está reclamando do cliente, mas é ele que paga seu salário. São questões simples, gente, que são normais para a maior parte das pessoas, tá? A maior parte das pessoas, ela reclama disso. Ela acha que é normal acordar segunda-feira e sentir assim, tô morrendo por mais uma semana de trabalho, odeio esse trabalho, odeio esse emprego, não tô afim disso, contagem regressiva para sexta-feira, 18 horas. Se isso está acontecendo na sua vida, eu acho que é o momento de você repensar as suas escolhas, tá?
porque você talvez não tenha encontrado o seu propósito em termos de trabalho, de missão que você quer ter ao longo da vida, sabe? Apenas para a gente refletir sobre isso. Mas como que nós vamos fazer para nos diferenciarmos nesse mercado saturado? E por que eu estou falando saturado entre aspas aqui? Porque a saturação de mercado, ela é uma falácia, ela é uma mentira. Não existe saturação de mercado. E vocês vão falar, Camila tá louca. Que é isso que essa professora tá falando? Não existe saturação de mercado? Como assim, professora? Tá tudo sobrecarregado. E aí eu vou falar para vocês, está tudo sobrecarregado, está tudo saturado de pessoas que fazem tudo exatamente igual. Muito do mesmo. É isso que está saturado hoje. Então, quando a gente se diferencia, nós vamos encontrar aqui o que a gente chama da estratégia do Oceano Azul, que foi aqui uma teoria desenvolvida por dois pesquisadores, né, o Sean Kim e o René Malborn. Eles desenvolveram a estratégia do Oceano Azul, que é focada exatamente no diferencial de mercado. Então a gente tem um oceano vermelho aqui, ó, com os peixinhos aqui, que estão sangrando, porque eles estão tirando da própria pele, da própria carne, cobrando abaixo de, por exemplo, da tabela do OAB, os advogados, estão aqui sangrando, se matando naquela competição. Quando eles se diferenciarem, né? Se eles se diferenciassem, eles teriam um oceano azul ali de oportunidade. Que tá o peixinho aqui no azul, que não tem concorrência. Porque não tem concorrência fazendo diferente, inovando. Tem muito do mesmo. Então aqui a gente tem que buscar exatamente o que nos diferencia. Se todo mundo hoje tem um título de bacharel em Direito, eu tenho que me diferenciar além. Se todo mundo tem uma pós-graduação hoje, o que eu vou fazer além? Além dos meus estudos técnicos, além da parte acadêmica, que é o arroz com feijão, né, que a gente chama. Isso é o mínimo. O que você vai fazer além disso? Você vai começar a desenvolver a sua comunicação, apresentações diferentes ao cliente. Você vai começar a desenvolver aqui a negociação junto às outras pessoas. Tudo isso, né? Todas essas outras habilidades, inteligência emocional, é o que a gente tem que fazer. E nessa estratégia do Oceano Azul, nós temos aqui alguns tópicos, que são 4, que nós devemos implementar no negócio. E aí, gente, vale para vocês, vamos pensar se tem alguém da família que tem uma empresa, que tem algum outro negócio, se vocês estão, né, trabalhando para alguma empresa que está passando por alguma dificuldade ou crise, vocês podem sugerir. Tem um livro que chama Estratégia do Oceano Azul, vocês podem ler, aprofundar nesse livro, e que ele vai falar exatamente esses 4 passos que nós temos aqui para chegar nesse Oceano Azul. O primeiro deles é eliminar atributos utilizados pela concorrência que não são valorizados pelo público. Então tem às vezes situações que a gente está pagando questões aqui e custos que são utilizados pelos concorrentes, achando que isso é um diferencial, mas que ninguém está valorizando mais. Um exemplo disso na advocacia é aquelas pastinhas, né? Aquela pastinha de papel que a gente usava muito para colocar documentos físicos. Hoje a gente não está utilizando aquilo mais. Será que vale a pena você investir em várias pastinhas daquelas, se nem o cliente não está pegando, ninguém está utilizando aquilo? Não é valorizado mais. Elimine esses gastos. Reduzir também características que são ofertadas que não são necessárias. O que será que você pode cortar aqui no seu negócio de gastos desnecessários? Às vezes está pagando um software jurídico, mas você tem poucos processos. Você poderia conseguir acompanhar isso numa planilha no Excel. Então corte esse custo. Começar a pensar de forma estratégica. Além disso, como gerar valor para esse cliente e aumentar as demandas. Primeiro, a gente pode trazer mais valor ao cliente melhorando a sua experiência. Como que a gente melhora a experiência do cliente? Nós vamos dar um exemplo aqui ao final. Trazendo algo que ele não imaginava que você fosse fazer, que vai ser um grande diferencial. Então vamos pensar o desenvolvimento aqui dos QR Codes em petições. É uma excelente forma de gerar experiência para o cliente. Minha última cliente que eu tive, né, eu tentei negociar antes, fizemos lá o cadastro no consumidor.gov, não foi possível resolver o conflito, mandamos notificação, eu tive que propor a ação.
Na hora de propor a ação, os juízes não estavam, antes disso, na verdade, né? Como eu não sabia se os juízes estavam recebendo ou não para eu despachar uma tutela de urgência, o que que eu fiz? Eu gravei um vídeo explicando qual que era o meu pedido da tutela de urgência, um vídeo de despacho que a gente chama, né? Despachar um pedido de urgência, que é chover no molhado, né? Que a gente fala, ou também conhecido como embargos de orelha, embargos auriculares. O que é isso, gente? Ir lá, buzinar na cabeça do juiz o que já está escrito na petição. Mas isso é muito importante. Como que faz isso, então, na pandemia? Eu fui lá, gravei um vídeo, coloquei um QR Code, pedi para o magistrado, para os estagiários, para os assessores, eles poderiam acessar o meu vídeo e compreender ali o que eu estava despachando. Então, olha só a experiência do cliente. Quando eu mandei para minha cliente a petição, ela falou assim, nossa, eu achei isso aqui muito diferente, super inovador, que máximo, nossa, você arrasou. Ela ficou toda satisfeita. Então, olha como que é uma coisa simples, que ninguém gastou um centavo a mais, tudo gratuito hoje na internet, e que você gerou uma experiência aqui para o cliente. Além disso, nós podemos também criar novas fontes de valor, inventar um novo aspecto aqui para ser explorado ou melhorar algo que você já faça. Então, exemplo, às vezes você trabalha aí na área de sucessões, na área de família, e simplesmente está ali cuidando só das questões processuais, não está buscando nenhum diferencial. Aí você pode desenvolver aqui, por exemplo, a ideia de um planejamento sucessório para os clientes empresariais, para que eles façam e contratem esse planejamento sucessório já pensando no futuro, né? Se eu falecer, como é que vai ficar a minha empresa? Oferta algo que ninguém faz antes. Ou então melhora algo que você já faz. Foi esse exemplo aqui da petição que eu coloquei. Então, o QR Code em petições. Uma excelente estratégia aqui de diferenciação. Tudo isso, gente, vai melhorar a jornada do cliente, essa experiência do cliente do início ao fim. Porque vale muito mais a pena eu manter um cliente que eu já tenho, eu fidelizar esse cliente, do que eu buscar um novo cliente. Esse é o grande erro das pessoas. Elas começam a querer buscar novos e não cuidam dos que já existem. Esquecem lá os clientes abandonados. Então aqui vamos focar nessa experiência para aumentar aqui essa fidelização do cliente, propondo novos contratos, aumentando às vezes os valores desses contratos, fazendo pesquisa de satisfação, pesquisa no Google Forms, gente. Lá no Gmail, você abre lá o formulário do Google, ele abre uma planilha que você pode fazer o preenchimento anônimo para o seu cliente falar se ele está satisfeito ou não com aquilo. Ligações, cafés, almoços, lembretes aqui de aniversários, planilha de jornada do cliente, quando foi o atendimento, quando que você ligou para dar um retorno, quando que foi proposta a negociação, quando que vai ter um outro retorno. Envio de relatório quinzenal, mensal, vários aspectos aqui para a gente pensar, tá? E aqui nós vamos poder implementar ainda dentro desse empreendedorismo uma excelente forma aqui para quem está começando, né? Descartar aqui a ideia de que a gente precisa de uma estrutura física. Eu mesma pensava isso, gente, quando eu me formei. Eu busquei, né, oportunidades como advogada associada, porque não tinha condições nem estruturas de manter um escritório físico. Minha família não tinha condições. Só que hoje eu vejo que eu não precisava de uma estrutura física. Que eu poderia ter feito assim, ó, como eu tô fazendo agora, trabalhando de casa. Precisava só de um notebook e trabalho, né, força de vontade para buscar. Só que isso também está muito mais possível nos dias atuais. As pessoas estão aceitando isso melhor. Se a gente falasse anos atrás assim, um advogado que trabalha em home office, o povo ia pensar o quê? Não, ele não trabalha, ele fica em casa o dia inteiro, né? Folgado lá, não tá trabalhando, fica na preguiça. O que não é uma realidade. Então vamos aproveitar esse momento para implementar esse modelo de escritório virtual. E aqui eu tô falando de advocacia, lembrando que vocês podem pensar também em startups que desenvolvem negócios, em uma plataforma de solução de conflitos online, por exemplo. Tudo isso hoje é possível de forma digital, sem sair de casa. Então aqui vamos ter essa liberdade de trabalhar de qualquer lugar. Nós vamos precisar só de um notebook, internet, um celular e pronto, acabou. Vamos otimizar o nosso tempo.
E aí, o que eu sugiro para vocês, tá? Eu tô trazendo aqui um modelo que chama Business Model Canvas. Esse modelo de negócios, ele foi desenvolvido para ajudar nessa criação. E qual que é a grande lição que a gente tira disso? A maioria das pessoas, ela abre a estrutura, ela monta o negócio e ele vai fechar as portas com menos de um ano. Por quê? Porque não teve planejamento. As pessoas não fazem modelos de negócios, planos de negócios. Então fica essa lição para vocês aí para a vida, gente. Anota isso aí para não esquecer. Qualquer coisa que você queira iniciar, qualquer projeto que você queira iniciar, você está com a ideia de uma empresa, está com a ideia de um escritório, está com a ideia de qualquer projeto online, coloque aqui no papel. E aí uma forma de estruturar isso é por esse Canvas. Esse Canvas vai colocar no papel exatamente aquilo que você precisa desenvolver antes de abrir. Não saia investindo, não saia trabalhando sem ter feito esse Canvas antes, tá? E esse Canvas, como que ele funciona? Nós vamos ter aqui esses 9 blocos aqui divididos, né? Como, o que, para quem e quanto. Nós vamos começar aqui por essa proposta de valor, que é o que no meio. O que você vai oferecer para o mercado, que é uma necessidade das pessoas? Que as pessoas buscam uma solução que não tem ninguém que pensou nisso. Nós temos tem alguns TCCs que eu oriento, né? Que uma das alunas, ela desenvolveu uma ideia de um aplicativo que chama Atende Vida. E esse Atende Vida, ela desenvolveu aqui uma proposta de valor muito interessante, porque ele vai atender pessoas que foram vítimas de catástrofes, desabamentos decorrentes aí de enchentes, de chuvas, de barrancos, né, que encostas, que caem, dessas tragédias que a gente vive. E como que você vai trazer, chamar primeiro as autoridades competentes, como que a gente vai ter aqui a gestão dessas pessoas, para onde elas vão, como que elas vão ser cuidadas, esse remanejamento, né, para as escolas, para o poder público, uma reparação, como que elas vão ser ressarcidas. É um tipo de produto, de serviço que não existe no mercado. Então essa é a proposta de valor dela, ela está oferecendo algo diferente. Como? Buscando aqui parcerias principais. Quais vão ser as atividades principais desse aplicativo, por exemplo, os recursos principais que vão ser utilizados, para quem vai ser, qual segmento de clientes, vão ser clientes da área periférica, clientes de classe média baixa, como que vai ser esse relacionamento com esses clientes? Eu vou ter um suporte que entra em contato, que liga, que busca manter esse contato, e os canais de comunicação, WhatsApp, e-mail, telefone, estrutura de custos. Quanto que você vai gastar para isso no primeiro momento? Vai ter que buscar um investidor externo ou vai ser você trabalhando por conta própria, você vai bancar todo o desenvolvimento? E quais seriam as possíveis receitas? Como é que você vai ganhar com isso? Então, aplicar isso aqui, gente, esse modelo Canvas, para qualquer negócio que você venha desenvolver. É o mínimo para você ter aqui uma certa segurança, tá? Do que pode vir. Como as pessoas não fazem isso, o que acontece? Abrem, e aí na prática que elas vão sabendo, nossa, mas eu não tinha aqui esse valor. Nossa, mas não tá chegando fonte de receita, como é que eu comunico com os clientes? Eu tô errando o cliente, eu tô oferecendo para uma, na verdade, meu cliente é outro. Existem várias dessas situações, e por isso que a gente fala que a taxa de mortalidade das empresas no Brasil, especialmente as pequenas e médias, ela é muito alta. Logo nesse primeiro ano, as empresas fecham as portas com um ano, porque não conseguem se manter no mercado, tá? Então eu trouxe aqui, depois explicando direitinho para vocês o que é cada um desse tópico. E vamos passar aqui agora, né? Nem vai dar tempo de ver o último tópico, eu acho, mas a gente vai aqui para o Legal Design Thinking. Legal Design Thinking, que também é uma forma de inovar, uma forma de se diferenciar no mercado, uma forma de você se destacar da multidão que faz tudo igual. Para começar, o que é Legal Design Thinking? E aí eu trago aqui uma questão para vocês. Imagine se fosse possível reduzir um processo de 3.000 páginas em um PDF visualmente acessível, atrativo, com cerca de 3 páginas, com o conteúdo todo bem distribuído, sinalizado, com as informações organizadas de forma, né, agradável.
Isso seria possível? Sim, seria possível. E é exatamente isso que a gente vai ver agora no Visual Law, que está dentro do Legal Design Thinking. Então, pensa bem nesse documento aí, lotado de 1 milhão de cláusulas pequenininhas, que ninguém entende nada, né? Ninguém lê, na verdade. Esses contratos que a gente vê hoje, seja na internet de adesão, seja contratos que a gente tenha que assinar, por exemplo, em bancos, tudo muito extenso, muito cansativo, que ninguém lê efetivamente. Isso significa que ninguém entende. A gente não atinge quem é o usuário, quem é o leitor daquele documento. E é aí que entra o objetivo do Legal Design Thinking. O que significa Legal Design Thinking? Primeiramente, a gente vai tirar o legal e vai estudar só o Design Thinking. O Design Thinking é uma forma de pensar, a forma de pensar das pessoas que estão na área do design. A área do design, gente, ela é totalmente focada nas pessoas, naquele usuário, na experiência daquela pessoa. Então, aqui no design, a gente vai buscar a solução do problema daquela pessoa com criatividade, de forma inovadora, totalmente diferente e focada naquela pessoa. Então, se aquela pessoa tem um problema, vamos trazer a solução para ela de forma diferente, inovadora e que ela vai compreender tudo aquilo que está sendo colocado ali. Isso é um modo de pensar do design thinking. Quando a gente pega o legal, então, que é exatamente, né, a parte do direito, em inglês, esse termo, a gente vai ter o legal design thinking, que é trazer as soluções inovadoras, a criatividade do design para onde? Para a área jurídica. Exatamente para todo esse aspecto nosso do direito, explorando toda essa criatividade, toda essa inovação. E aí o que vai acontecer? Nós vamos focar nas pessoas, seja o nosso cliente, seja o juiz que vai ler uma petição. Eu tenho que pensar para quem é aquele documento, para quem é aquela petição. E aí eu vou focar naquele usuário, naquele leitor. Se eu tenho então que assinar um contrato de honorários com o meu cliente hoje, não faz sentido que eu mande um contrato para ele de 12 páginas. Ele vai ler aquilo ali e não vai entender nada. Agora, e se eu conseguir fazer um contrato com elementos visuais, que a gente vai falar aqui do Visual Law, com elementos visuais que vão facilitar a compreensão desse cliente que é leigo, eu vou ter atingido o objetivo do Design Thinking. Então, eu vou estar trazendo uma solução diferente, de forma inovadora e criativa, que atende aquele usuário. Da mesma forma, se eu vou falar ao juiz, como é que eu vou agir de forma diferente? Então, nós vamos passar aqui por 5 tópicos para conseguir cumprir o objetivo do legal design. Primeiro é empatia. Eu tenho que me colocar no lugar daquela pessoa para eu entender os problemas, as necessidades dela. Depois que eu me coloquei, eu vou definir os problemas. Quais são os problemas que essa pessoa tem? Coloquei no papel. Aí eu vou para a próxima fase, que é de criar ideias. Aqui, ó, colocar no papel, desenhar, rabiscar, como que eu vou trazer uma solução diferente, fora do padrão. Depois eu vou fazer um protótipo, criando aqui uma ideia do que vai ser implementado e depois eu testo. Eu coloco na prática aquilo ali que eu desenvolvi. Dentro do Legal Design Thinking, então, que é essa estrutura de pensar, de trazer os elementos do design para o direito, nós temos um método que chama Visual Law, que é exatamente a gente considerar aqui os elementos visuais no direito, um direito mais visual. O que significa o Visual Law, então, Camila? Nós vamos trazer essa temática visual para os documentos jurídicos, todos eles, contratos, petições. Só que aí você pode estar se perguntando, mas é só visual, então eu tenho que me preocupar com estética? Não, não é estética. Por que não é estética? Porque no design a gente não está resolvendo dores das pessoas, problemas das pessoas. Então eu tenho que trazer uma solução efetiva. Não adianta eu fazer uma petição colorida, igual um carnaval, e ninguém entender nada. Igual tem advogados que fazem, né? Caps look gigante, caixa, põe lá aquela letra tamanho 20 e tantos, grifa de amarelo, grifa de verde, grifa de vermelho, exclamação a petição inteira, parece que tá gritando. Isso aí não é visual law, não. Não é colocar desenho na peça, não é isso, não. A gente tem que pensar em quem está lendo aquele documento, em quem está lendo aquele contrato.
Eu tô atingindo essa pessoa? Ela tá compreendendo de forma eficiente? Aí sim eu cumpri o objetivo. E sobre o Visual Law, eu trouxe aqui para vocês, né, alguns exemplos. Primeiro, eu trouxe, só para pontuar, né, o ministro Luiz Fux, quando ele foi assumir a presidência do STF, ele falou que o poder judiciário, a cada dia que passa, ele está inovando mais em todos esses aspectos. Então, é algo que já é uma tendência que vamos estar seguindo daqui para frente, tá? Tanto é tendência que agora, em setembro, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ele emitiu um parecer mostrando a relevância de utilizarmos essas técnicas do Visual Law nos documentos. E aí eu vou compartilhar com vocês depois esse documento aqui na íntegra, mas olha só que interessante. O documento antigo, tradicional, ó, um texto corrido, bem padrão aqui, ó, como se fosse aquelas portarias. E olha como que ficou no formato visual. Muito mais interessante de ler, menos palavras, menos cansativos. Tem um QR Code aqui, olha, para a pessoa também puxar aqui, ou direcionar para outro link. Ficou muito mais atrativo e compreensível. Não é só o desenho, conseguem perceber? Vou também mostrar para vocês uma contestação da AMIL, que é uma contestação que foi apresentada totalmente diferente, com elementos visuais, e um contrato aqui da M3 Storage, que é um contrato de locações. Olha como que seria muito mais simples de um cliente assinar um contrato assim. Qual que é o objetivo? Aí tem um alvo, um desenho com escrito aqui piquititinho, vigência e rescisão, aquele negocinho do tempo, valor do aluguel, uma bolsinha de dinheiro. Muito mais simples, qualquer um entende. Agora adiantaria, então, por exemplo, a gente pegar aqui esse contrato de locação e enviar um contrato lá de 15 páginas, que ninguém ia entender, que o cliente não ia ler? Essa que é a grande questão quando a gente pensa nesse legal design, no visual law, no direito. E nós podemos desenvolver esse tipo de documento jurídico por alguns desses sites aqui, dessas plataformas que eu coloquei para você. O próprio Word, tá? Muita gente não sabe, mas ele tem alguns tópicos quando a gente vai abrir um novo documento que já são diferentes. O PowerPoint, eu particularmente gosto do Canva. O Canva, que vocês já sabem, né? Quem já tá aí no Instagram fazendo algumas postagens, eu falei do Canva. E ele tem uma aba de documentos. Então, você pode e deve criar os documentos jurídicos aqui. E aí, se você falar, Camila, eu não tenho nada a ver com direito, eu não quero fazer nada com direito, mas eu tenho uma empresa aqui, uma loja de, sei lá, uma loja de veículos, eu alugo veículos. Você tem um contrato? Seu contrato está atualizado? Aproveita, faz aqui no Canva. Tem uma loja de roupa, uma loja online. Aproveita, documenta tudo isso aqui, faz a política de privacidade, né, como vocês estão fazendo, faz aqui no Canva, diferenciar aqui tudo isso que a gente tem no dia a dia para sair da concorrência que a gente fala. E aí vem a grande questão, né? Eu trouxe aqui também o QR Code, que é o mesmo exemplo, a gente pode pôr vídeos, links de notícias, qualquer outra imagem, mas qual que é a grande lição que a gente percebe? O mercado está saturado para as pessoas que estão fazendo tudo da mesma maneira. Para quem está fazendo tudo igual. Para quem faz diferente, não existe saturação de mercado, gente. Que fique muito claro isso para vocês. Quem inovar, quem fizer diferente, sempre vai ter uma oportunidade. Sempre vai ter aqui como se destacar nesse mercado. E isso, gente, é uma verdade porque eu estou nesse mercado. Eu lidei com tudo isso ao longo dessa minha trajetória. Então, é uma verdade. Agora, se você estiver lá fazendo exatamente igual a todo mundo, o que vai acontecer? Aí você vai reclamar, não tenho cliente, esse mês não entrou um valor, eu tô devendo tal lugar. Comece a buscar os diferenciais aqui de mercado, tá? Uma outra forma que a gente tem aqui dentro dessa temática ainda do Legal Design Thinking é o Legal Ops, que é o Legal Operations. O que significa isso, gente? Otimizar a forma como a gente vai cumprir tarefas complexas que vão agregar valor ao longo do tempo. E tudo está relacionado com planejamento, né? Eu não consigo fazer uma petição, um documento jurídico de forma inovadora sem planejamento, sem estruturar. Não vai ser aqui numa sentada, num único dia que eu vou conseguir. Eu vou ter que ir testando, evoluindo a cada dia. E aqui a gente vai otimizar tudo isso por meio dessas ferramentas que vão
toda uma cadeia produtiva, do início até o fim, cuidando dessa solução. Algumas ferramentas que a gente tem de Legal Ops, muitas vocês já devem ter conhecido. Nós temos aqui softwares jurídicos, temos o Meet, que nós estamos fazendo nossa aula hoje, o Zoom, o Agenda, Google Agenda. Nós temos aqui Adobe Scan ou Khan Scanner, que são documentos que a gente utiliza no nosso dia a dia. Qualquer times aqui, timer de controle de tempo, aquela questão também da técnica Pomodoro, né, de estudo, de foco, trabalha 25 minutos, pausa 5. Todas essas ferramentas que nos ajudam no nosso dia a dia a agregar, a somar na nossa atividade, são ferramentas aqui operacionais que a gente vai trazer para o direito, que são chamadas de Legal Ops. E eu trouxe uma particularmente aqui que eu fiz uma observação, que é o Trello, que a gente vai falar aqui também sobre ela agora. Já caminhando para o fim, tá, gente? Eu acho que com o máximo 10 minutinhos a gente acaba e eu libero vocês. Esse LOGIL significa o quê? Agilidade em métodos aqui na nossa área jurídica. Então, são as metodologias ágeis que vão nos ajudar na gestão, na otimização dos processos, no controle aqui de resultados, tudo para garantir uma entrega efetiva. Então, eu não falei para vocês lá na experiência do cliente que a gente poderia fazer uma planilha, por exemplo, quando que o cliente entrou, quando que foi a reunião, quando que eu fiz a proposta, quando que eu tentei negociar. Esse passo a passo aqui nada mais é do que uma metodologia ágil que vai me ajudar a prestar o serviço como advogada. Toda essa gestão de envio de relatórios ao cliente, pesquisa de satisfação, tudo isso está dentro dessas metodologias ágeis. E quais são as ferramentas que a gente pode ter aqui também que vão nos ajudar? Eu trouxe algumas e aí eu vou falar especificamente aqui do Trello. Esse Trello é um site ou aplicativo também no celular gratuito que vocês podem baixar. Não sei se alguém já utiliza, me manda aí no chat. E ele é excelente para fazer qualquer tipo de planejamento ou gestão. O Trello, ele utiliza um método aqui de gestão de projetos Kanban. Essa palavra Kanban, ela tem origem japonesa e significa quadro, sinalização. É uma gestão de processos. Então, a gente vai dividir. E aí você pode fazer uma cartolina, você pode fazer um quadro, você pode fazer na sua parede com post-its. Ah, Larissa, é muito legal. O Robert, você conseguiu usar? É muito interessante, gente. E essa gestão de projetos a gente divide em 3 colunas. A fazer, fazendo e feito. E aí, pensa bem, com post-its você tira de um e passa para o outro e vai evoluindo a cadeia. E o Trello, eles têm exatamente essa ideia. A gente arrasta de um para o outro. A gente consegue acrescentar tudo que a gente quer ali para poder fazer essa gestão. E isso tudo vai melhorar, né? A experiência do usuário, toda a nossa atividade. Então, exemplo aqui do inventário do senhor Souza. Documentos que estão pendentes, os herdeiros, petição inicial, os tópicos que podem ser desenvolvidos. Olha lá um outro, preparação para o Enem. Olha todas as temáticas aqui divididas, as datas. Inclusive, eu vou abrir meu Trello aqui depois para mostrar para vocês. E aí já acabou. Deixa eu compartilhar aqui para vocês verem o meu Trello, que vocês vão utilizar. Depois que vocês descobrirem ele, vocês vão ver assim, gente, qualidade de vida utilizar o Trello. É a melhor forma que tem pra gente organizar tudo. E aí você vai dividindo por colunas. A sua coluna de estudos da faculdade, a sua coluna do estágio, de projetos, de cursos que você assiste, de coisas lá, por exemplo, do Instagram que você queira fazer gestão do marketing. Todos esses pontos você vai dividindo. E ele fica o quê, gente? Maravilhoso. Eu tô abrindo aqui, separado, porque senão ele vai travar a tela. Deixa eu ver aqui se ele vai dar aqui, ó. Ele tá abrindo. Deixa eu compartilhar aqui, peraí. Tá dando pra vocês verem? Ah, não, ainda não, peraí. Ó, olha só, o meu Trello. Ele tem aqui vários tópicos que eu dividi, ó.
Tem de docência, tem de artigos que eu escrevo, da minha sociedade, né, do meu escritório, do mestrado, mídias sociais, todos aqui vários tópicos. Então vamos aqui, por exemplo, dentro desse aqui da FAMIG, que foi um evento que a gente fez semestre passado, um seminário, né, de inovação. Aí olha só, ele é possível de a gente compartilhar, inclusive com outras pessoas. Nesse caso aqui, olha, estão vendo? O professor Daniel estava aqui comigo, nós dois que coordenamos o evento. Então você pode adicionar seus amigos em trabalho. Cria aqui um Trello, por exemplo, trabalho, direito e tecnologia. Adiciona todo mundo e começa a dividir as tarefas. Olha só como a gente organizou. Cada palestrante, cada dia, cada temática. E olha só qual que é o interessante. A gente, ó, navega de um para o outro. A gente pode arrastar essas tarefas de um lado para o outro, se elas forem sendo cumpridas ou não. Posso adaptar aqui, digitar. Então, deixa eu abrir um outro aqui para vocês verem. Olha só que interessante. A gente colocou aqui a descrição do evento. A gente pode colocar aqui etiquetas, que seria o quê? O verdinho feito, vermelho a fazer, por exemplo, né? Simplesmente não fez nada. Amarelo em andamento. A gente consegue colocar aqui também, olha, data de entrega. Fixar a data de entrega num trabalho. Você primeiro entrega até dia tal, o outro entrega até tal dia. Adicionar aqui anexos, capas. Tudo isso, gente, vai dar uma facilidade que vocês não têm noção. É para a vida isso. Deixa eu abrir aqui um outro para mostrar uma outra hipótese. Vamos aqui, por exemplo, para as mídias. Olha só, insights que eu tenho aqui de posts para postar lá no Instagram. Olha só a ideia. Tudo que eu vou tendo de ideia, eu vou colocando aqui, ó. Simplesmente adicionar um cartão, ó. Exemplo, coloquei aqui. Pronto, é uma ideia que eu vou deixar aqui, tipo banco de ideias, ó. Agora, a fazer é o que eu preciso desenvolver. Fazendo, feito e o que já foi publicado. Vai ficando toda essa lista aqui. Isso aqui, gente, vocês podem pegar com qualquer situação, entendeu? Só para vocês terem noção aqui. Então, eu tenho aqui, olha, do escritório que eu acompanho os prazos, das aulas que eu dou de cada um, artigos que eu estou escrevendo, cursos que eu assisto, o meu curso particularmente. Então, são inúmeras situações que vocês podem tentar ir desenvolvendo e que quando vocês... É muito erro e acerto também, né? Vocês vão... Não vai funcionar muito bem de primeira, mas vocês vão assistindo vídeos no YouTube, tem tutorial de como que monta, como que faz, e aí vocês vão começar a fazer isso. Vocês vão ver que a gestão do que vocês têm feito, ela vai ser muito mais efetiva. Vale para advocacia, vale para a sua empresa onde você trabalha, para o estágio, para qualquer coisa, para os projetos de vocês particulares aí, TCC, prova, trabalho, tudo que vocês têm que fazer. E aí é uma nova forma de se diferenciar dentro do legal design, dentro dessa estratégia toda que a gente viu aqui, de análise estratégica do direito, de empreender nesse mercado de trabalho que as pessoas chamam aí de saturado. Entenderam tudo? Agora sim, né? Entenderam tudo da nossa matéria? Vivos? Estamos aqui, os últimos sobreviventes aqui. Últimos sobreviventes: Larissa, Robert, Alessandra, Fernando e Micaela. Só os fortes sobreviverão, hein? Falo pra vocês. Quem ficou aqui vai bombar, vai ter uma carreira de muito sucesso. Só os fortes. Isso mesmo. Amém, né? Ô, Glória. O Fernando ali. Mas é isso, pessoal. Vou subir nossa aula pro YouTube, tá? Semana que vem a gente vai falar sobre mais uns aspectos do direito de tecnologia, inteligência artificial, alguns aspectos práticos aqui. E depois, no último dia, a gente vai ter uma aula de marketing jurídico, viu? Vai ser muito importante. E aí o trabalho eu vou colocar lá para vocês fazerem o vídeo, combinado? Muito obrigada pela presença de Ok. todos. A Beatriz continua do mesmo jeito, né? Como é que é? A Beatriz continua no mesmo formato, né? Porque na verdade eu juntei as duas, né? A primeira etapa ela era o e-book, né? A cartilha,
E a segunda era a apresentação. Aí a apresentação que ia ser ao vivo vai ser substituída pela gravação do vídeo, tá? Ah, beleza. Beleza? Então tá bom. Quartinha, fazendinha, bora tomar o café aí pra vocês aguentarem o dia. E vamos que vamos. Obrigada, viu, pessoal? Tchauzinho. Falou, até a próxima. Tchau, Não, até até a semana que próxima. vem. Tchau, tchau. Bom dia.